buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almejas, seguir te amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondosos amigos que assim me chamam. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Boa noite a todos. Que bom estarmos mais uma vez aqui reunidos nessa casa de oração, na Casa Francisco de Assis, hoje sábado, tendo a oportunidade de podermos agradecer a semana que estivemos. Hoje, para passar algumas coisinhas de Jesus, as coisas de Deus, temos o nosso irmão Leonardo, a nossa irmã Celira e a nossa irmã Ana Júlia. Os três são trabalhadores da casa. O Leonardo passou pela juventude também, né? E eles vão trazer um pouquinho dos ensinamentos de Jesus para nós. Então vamos fechar os nossos olhos e fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Boa noite. Bom, nosso capítulo é o capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. E os nossos itens que nós vamos falar hoje é o 4 e o 5, de causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, tem duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente,
outras fora desta vida. Remontando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração, que de dissensões, de disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem? Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio, por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvesse neles os germes do orgulho, do egoísmo e de tola vaidade, que ressecam o coração, mais tarde colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo à fonte dos males que o aflige e verão se na maioria das vezes não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. A quem, portanto, deve todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou, mas a lei não alcança nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade, e não as que prejudicam apenas os que cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Donde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são, então, uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar, para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar e, confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Mas a experiência chega, algumas vezes, um pouco tarde, e quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado. Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra. Mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia, ele também diz: perdi a minha vida. Mas assim como para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte,
e começa uma nova jornada em que pode recuperar o tempo perdido. Para ele também brilhará o sol de uma vida nova, após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Bom, essa semana me aconteceu algo que me deixou muito aflita. Eu já tinha lido aqui e aí eu passei por um momento muito bem-aventurados os aflitos, e a gente fica assim, né? Mas por quê? E como a gente entender que aquele aflito, por quê, né? Por que daquele aflito? E aí as questões que nos fazem repensar muitas vezes, né? Das consequências daquilo, né? E daí você fazer a referência, eu estou passando pelo que fui eu a culpada, e demonstrar isso, né? Então, eu entrei essa semana num golpe, caí num golpe, e para mim, assim, eu caí porque colocaram o nome de uma outra pessoa, que é a minha responsabilidade, assim, quem tem responsabilidade e ouve que vai prejudicar alguém, se aflige mais do que se fosse para você. E aí, então, aquela aflição não me deixou ver que era um golpe, que era uma armação, enfim. E só depois que passa, você, aí as pessoas chegam perto de você, você não quer pedir ajuda, você faz sozinho, então a burrice foi minha, então eu vou agir. E a gente esquece que temos pessoas e a gente deve pedir ajuda sim. Isso é um problema meu ainda, que eu preciso trabalhar isso. Eu preciso sim. Eu estou em apuros, eu preciso procurar ajuda. Eu preciso pedir, né? E fazer essa referência. Porque sozinhos, assim, né? Claro, sendo espírita que sou, tendo essa compreensão, participando daqui dessa família, mesmo assim, na hora da aflição, a gente passa por um tormento que é horrível. E esse capítulo aqui, ele veio me engrandecer depois, muito mais dessa minha experiência, esse tormento todo, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer lá na frente. Por que puxaram, né? Por que a gente está ali envolvido numa situação, né, sem explicação? Claro, você pode pensar, você foi responsável, eu não estou fugindo da minha responsabilidade, mas pensando bem, se fosse uma outra coisa mais séria, né? Então, todas as aflições, elas devem servir para a nossa reflexão, para a gente não cair, né, numa situação mais tenebrosa, né, digamos assim. Então, o capítulo me ajudou, né, tá me ajudando a ficar mais do meu jeito. E aí eu pensei assim, será que eu vou ter que mudar o meu jeito Ana Júlia de ser, né? E daí as pessoas, Ana, tu vai mudar, mas eu quero ser do jeito, e as pessoas têm que respeitar as pessoas como elas são, né? Então tem que respeitar as pessoas que são aquela cara fechada, ou aquela pessoa que é muito alegre, enfim. Sempre que eu estou falando aqui, eu sempre falo desse jeito, né? Mas ele me acompanha demais e as pessoas implicam demais com o meu jeito, mas enfim. Agora eu vou dar a palavra para os meus companheiros aqui. Bom, essa parte do Evangelho que fala, né, das causas do sofrimento, das aflições, é uma parte bem legal para que nós realmente possamos refletir. Como a Ana Júlia citou, o caso que aconteceu com ela, e com todos nós, né? Todos nós temos as dificuldades, temos as nossas aflições.
Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar sempre, nós, principalmente nós espíritos, que a gente lê muito o Evangelho, temos os estudos das obras básicas, a gente tem que buscar esse auxílio, sim, porque nós não estamos preparados, nós somos muito imperfeitos ainda para querer solucionar as aflições sem o auxílio do mundo maior. Deus é tão bom conosco quando nos envia à terra. Ele nos coloca 2 anjos para nos auxiliar. O primeiro anjo que ele coloca em nossas vidas é a nossa mãe. Imaginamos nós, que seria de nós se nós chegássemos aqui na terra e não tivesse esse anjo para nos acolher nos primeiros momentos de vida terrena, onde é um aprendizado dia e noite. E também, antes do nascimento, já colocou o nosso anjo de guarda, né? Esse anjo de guarda também nos acompanha em tudo que nós fazemos aqui na Terra. Muitas vezes, diante de atitudes nossas que o deixem muito triste, ele se afasta de nós, para dar um tempo para que nós possamos ver que estamos errados, e no momento que a gente sente que está errado e que deixa o coração participar desse sentimento, imediatamente ele retorna para nos auxiliar. E o problema mais sério assim, que nós enfrentamos no dia a dia é conosco mesmo. Como falei, que somos imperfeitos, e nós nos deparamos todos os dias com dificuldades diferentes, seja ela no meio familiar, seja ela no local de trabalho, em todos os locais que nós nos encontrarmos, nós vamos nos deparar com dificuldades. Por isso Jesus, aí na mensagem do Evangelho, falou que nós devemos trabalhar para o nosso adiantamento moral e intelectual. Porque de nada adianta eu buscar o conhecimento intelectual, todos os níveis que eu possa atingir intelectualmente falando, se junto eu não tiver a moral, principalmente a moral cristã. Porque quando a gente busca Jesus, a gente vê as coisas de maneiras diferentes. As dificuldades vêm, como vem para todo mundo, vem para quem busca Jesus também. Só que a gente tem aquele amparo e a reação é bem mais ou menos, porque a gente já tem aquele amparo também, como falei, dos estudos, da prática, né? Do que a gente estuda, a gente sempre procura colocar um pouquinho em prática, não é nada fácil, mas a gente sempre procura. E hoje penso eu que um grande mal que traz muita aflição para nós, para a nossa família, para os nossos filhos, eu acho que é a tecnologia. Principalmente para as crianças pequenas. Como falei, quando a gente chega à Terra, a gente precisa de muito amparo. E às vezes a gente está lá na rede social, aparece lá a mãe amamentando o seu bebezinho com o celular. Cadê o carinho para que aquele alimento leve junto com ele o amor? Não só simplesmente o alimento do leite, mas o amor. Porque quando a gente está amamentando, geralmente o bebê quer ficar segurando no dedo, o bebê fica segurando porque ele sente a necessidade daquela troca de ternura ali com a mãe. É um momento único, é um momento mágico que uma mãe vivencia. E também a gente vê muito e a gente escuta muita reclamação das crianças menores em relação também, porque eles se sentem trocados
pelos celulares. Isso aí até tem muitos vídeos que a gente vê na internet, até um colégio fez uma homenagem muito bonita, né, numa reunião com os pais, as crianças fizeram uma apresentação solicitando aos pais que deixassem o celular de lado e dessem atenção a eles. E me chamou também a atenção nesses dias vendo um vídeo, um menininho, ele deveria ter uns 4 anos de idade. E a mãe filmou ele falando para ela, que era para ela dar atenção ao seu filho, muito pequenininho, mas falava muito bem, tinha uma dicção boa, dava para entender direitinho o que ele dizia. Aí a mãe questionou ele, mas por quê? O que você quer que a mãe faça? Aí ele disse, mamãe, vai lá, fica deitadinha comigo, me abraça, carinho, porque o teu filho é importante, não as coisas materiais. Porque aí ela questionou, mas como assim, que coisas materiais? Aí ele citou, mãe, o computador. De repente, uma mãe que trabalha em casa, fica muito tempo no computador, mas ele, naquela idade de 4 aninhos, não tem como entender isso. Então, de repente, ele se sinta trocado pelo computador. Aí ele falou mais algumas coisas, mas o que me chamou bastante atenção foi essa palavra, das coisas materiais, para uma criança tão pequena mencionar, né? E eu acho assim que se nós buscarmos, a gente vai ver quanta coisinha do nosso dia a dia que a gente pode deixar de lado e dar atenção aos nossos familiares, aos nossos filhos, principalmente aos nossos filhos. De repente não precisa ser uma mãe chata, assim como eu que tenho um filho grande e ainda fica questionando, esperando o filho chegar da faculdade para conversar com o filho. Ele vai sair, vai chegar tarde, mas quando ele chega, ele pode ter certeza que a mãe está lá no quarto esperando para conversar com ele. Porque é uma forma dele se sentir que ele mesmo ele não estando junto com a gente está preocupado pensando nele. E é tão gratificante, pelo menos para mim, esse gesto é tão grandioso, tão gratificante, que me faz muito bem. E tanto ele como a irmã dele, a gente sempre foi assim de conversar muito. Como é que foi o colégio? Às vezes eles nem estão muito afim de falar com a gente, mas aí eu fico, faz uma pergunta, eles mal respondem, daqui a pouco eu jogo a pergunta de novo. Agora é dos netos, né? Tem um de 3, um de 5. Como é que foi na escolinha hoje? O que você fez? Aí eles começam a falar uma coisinha aqui, a gente vai puxando outra. Essa interação é importante porque ele se sente querido, ele se sente... Então, eu acho assim, muito importante, não que a gente tenha que deixar de estar acompanhando a tecnologia, em absoluto, não. Mas nós devemos de ter um tempo, principalmente os pais que trabalham fora, quando chegam em casa com os seus filhos, deixa por algum instante o computador, como o menininho lá falou, o celular de lado. Chega perto do filho, para ele se sentir querido, para ele sentir que ele é importante nas nossas vidas. E com certeza, nós fazendo isso hoje, nós vamos evitar muitos problemas futuros. Então, as nossas aflições, como foi lido ali no Evangelho, a maioria das causas está conosco mesmo e somos nós mesmos que buscamos. Então, eu passo a palavra para o Léo. Boa noite, pessoal. Então, sobre o que a Ana leu para a gente, eu acho que o que eu consegui absorver dessa leitura foi uma frase que todo mundo já conhece, né? Todo mundo já ouviu, que são nossas escolhas que definem a nossa vida. Então, no trecho que foi lido ali, foi nos mostrado de que muito do nosso sofrimento somos nós mesmos que buscamos, né? Através de ações, através de atitudes, através de fazer coisas e deixar de fazer coisas. Porque muitas vezes nós temos oportunidades e acabamos desperdiçando. Tá? E muitas vezes, como ele disse, Deus tenta nos auxiliar, mas nós não aceitamos esse auxílio. Isso pode parecer um pouco difícil para a gente conseguir assimilar, né? Mas às vezes a gente está tão
na correria do dia a dia, imerso em atividades que a gente perde muita oportunidade. A gente não consegue reparar, a gente não está com uma boa vibração, com uma energia bacana, então a gente consegue ver e acaba passando desapercebido. E para sintetizar isso, eu vou trazer uma historinha que contavam para a gente na infância, né? Que pode ser bem bobinha, mas eu acho que ela tem um significado muito grande. Era mais ou menos assim: um rapaz era pescador, teve um problema no barco e ficou preso numa ilha, né? E ele tinha muita fé, e ele começou a fazer orações, pediu para Deus ajudar que ele saísse daquela situação, como basicamente todo cristão faria, né? E aí nisso passou um barco, né? O barco encostou, perguntou se ele precisava de alguma coisa, aí ele falou assim: não, eu confio em Deus, ele vai me tirar daqui. E passou mais um tempo, passou um segundo barco e ele repetiu, né? Eu confio em Deus, ele vai me tirar daqui. Acabou que depois do segundo barco não passou mais nenhum, e ele veio a desencarnar, né, na ilha deserta. E ele chegou e encontrou Deus e falou: poxa, mas eu pedi para o Senhor me tirar de lá, né? E Deus falou: mas eu mandei 2 barcos. Então, assim, às vezes a gente pede ajuda, a gente procura Deus e não consegue entender, ou pensa mesmo, como ali disse, a gente prefere terceirizar essa culpa, né? Nós, como seres humanos, temos esse costume de ser teimosos. Então, assim, não é meu erro, é Deus que não quer me ajudar. Mas por que Deus não quer me ajudar? Ou será que Deus não está me ajudando? Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, né? Uma outra coisa que a gente pode tirar de dúvida dessa leitura é: por que Deus, então, com seu amor, todo mundo sabe que Ele nos ama, não nos dá um caminhozinho para trilhar, para que a gente possa ser feliz, não ter aflições? E é isso que entra: bem-aventurados os aflitos. Porque se Deus nos desse esse caminho, nos pegasse pela mão e nos fizesse uma existência livre de aflições ou só com coisas boas, qual seria o nosso mérito? Seria muito fácil, mas não teríamos mérito nenhum. Então Deus nos concedeu livre-arbítrio para que a gente tome essas decisões. São muito difíceis, nós estamos em um mundo onde existem muito mais coisas ruins do que coisas boas, e as coisas boas não são mostradas, né, porque o que vende é o escândalo. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio e o nosso merecimento, o nosso mérito está em a gente encontrar os problemas e combater, porque Deus nos ajuda a todo momento. Deus nos ajuda a todo momento, nos dando um lugar abençoado, nos dando saúde, nos dando tudo. Só que nós precisamos aprender a usar esses instrumentos para a nossa evolução. Para trazer uma causa atual de aflição, eu resolvi escolher um exemplo que eu sofro muito, que é a ansiedade. A ansiedade é o mal do século. Hoje em dia todo mundo é ansioso, um pouquinho, né? E eu acho que isso tem um pouco a ver com a leitura, né? Porque a ansiedade é essa preocupação que a gente tem com algo que nem aconteceu ainda. E acaba perturbando, porque a gente sempre pensa no pior cenário, nunca pensa no que pode realmente acontecer, né? Então, às vezes, as pessoas estão falando uma coisa pra gente, a pessoa nem termina de falar e já está pensando, né? Meu Deus, aí quando a pessoa termina de falar, não tinha nada a ver com isso. E a gente fica nessa preocupação constante, e nós, do Espiritismo, acreditamos muito em vibrações, né? Então, essas preocupações acabam prejudicando a gente, fechando mesmo nossos horizontes para situações que a gente poderia estar usando para melhorar as vibrações ou para se melhorar, né? Então, a gente tem que estar sempre calmo e ter fé. Porque, como dizem, Jesus nunca dá o fardo mais pesado que a gente consiga carregar. A gente precisa, eu acho que a chave para a gente evitar as aflições, minimizar as que forem possíveis e ter mais força para passar por aquelas que a gente não tem controle, é ter fé. Independente de tudo, é ter fé. E ver também, muito embora eu não goste de falar isso, né, de falar, pô, às vezes tem gente sofrendo mais que você, porque cada um tem o seu sofrimento. Não tem como a gente mensurar pelo sofrimento do outro. Mas às vezes é interessante a gente parar para ver, poxa, eu reclamo com tanto e tem muita gente com pouco que está feliz. Será que eu tenho motivo para reclamar? Isso não é menosprezar a nossa luta, mas às vezes é a gente deixar de ser um pouquinho teimoso e ver que muitas vezes o que é horrível para a gente é muitas vezes o sonho de outras pessoas. Então, como disse ali no final do Evangelho, mas assim como para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada, em que pode recuperar o tempo perdido,
para ele também brilhará o sol de uma nova vida. Todo dia nós temos um recomeço. Então que a gente aproveite esse recomeço para mudar. Porque é igual o regime, né? Segunda-feira eu faço, sabe como é que eu estou, né? Então eu nunca comecei, mas a gente tem que parar um dia para fazer. Tem que ter força de vontade, porque a primeira vez a gente pode não conseguir. Na segunda não conseguir, na terceira, mas eventualmente alguma vez a gente vai conseguir. Só que não tem como ganhar na Mega Sena se não jogar, né? O pai sempre fala isso. Então a gente precisa pelo menos ter essa vontade e com certeza os céus nos ajudarão, como diz ali na passagem que é muito bonita. Então, pessoal, eu acho que essa leitura é muito importante, foi muito importante para mim, agregou bastante. E vamos todos ter fé, porque nesses dias conturbados em que a gente vive, acaba faltando a fé para nossos colegas e para nós. Então, se nós temos fé, nós também podemos disseminar essa fé e acabar auxiliando as outras pessoas. Muito obrigado, boa noite. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os seus sofrimentos. É Ele autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, e o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E é com gratidão no coração que encerramos esse momento da doutrinária, agradecendo ao nosso irmão Beto por essa linda canção que traduz muito a cura às nossas aflições com Cristo, que nos incentivou a caminhar, a fazer a cruz mais leve, pois Ele está conosco. E agradecemos aos nossos irmãos, Ana Júlia, a Senira, ao Leonardo, por estudarem este capítulo do Evangelho, este item tão importante, estudando para nós dia a dia fazermos essas aflições
mais leves e compreendermos o sentido da palavra amor na vida. Então, fechando os olhos, vamos conectar com esse mestre amigo que nos deixou todos os ensinos, as diretrizes aos nossos progressos aqui nessa caminhada, para quando Jesus precisarmos, estarás sempre conosco, mestre, a segurar a mão e a incentivar ao caminho da caridade, ao caminho do amor. Agora pedimos também, mestre, por tantos que estão adoecidos nos hospitais, nas ruas, nos vícios, nos asilos, nos presídios, os nossos irmãos que estão a pensar no suicídio e aos que já cometeram. A cada um, mestre amado, encaminhe os teus mensageiros de amor, um irmão aqui encarnado, para que possa lhe abraçar, entregando também o carinho, a boa palavra. E nesse incentivo sabemos que estarás presente a todo momento, com esse amigo, o anjo guardião que nos destes, para caminharmos mais seguros nessa caminhada. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão que fornece força ao corpo e ao espírito, dá-nos de sempre. Perdoa, Pai, os nossos tantos erros, como devemos nós de perdoar aos que erram conosco. E não deixa nenhum, Pai, de nós entregues às vibrações contrárias, livra dos males, livra dos perigos, para que possamos, mestre, sempre mais encontrar em nosso caminho as tuas pegadas luminosas, nos guiando rumo ao